Nós começamos então hoje a segunda semana do nosso desafio. Na primeira semana, a gente trabalhou muito essa coisa da convicção do pecado, do entendimento da raiz da ira, né, das palavras ásperas, ríspidas, do grito. Entendemos que isso é pecado e que pecado a gente tem uma opção diante dele, que é confessar e deixar, e não ficar alimentando. Essa outra semana, a segunda semana, tem uma outra temática. Qual é? A morte na língua. Durante essa semana, nós vamos estudar sobre as consequências das palavras mal empregadas. Por quê? Porque a gente não pode ficar achando que as palavras são soltas ao vento. Não, elas atingem o coração de quem ouve. E a depender de como elas atingem, elas vão produzir determinados resultados. Muitas pessoas me mandaram direct quando eu anunciei o desafio, justificando o seu comportamento pelo comportamento do outro. Então diziam assim, eu grito porque o meu filho é muito bagunceiro, eu grito porque as crianças são desobedientes, eu grito porque o meu marido é muito mole, eu grito porque o meu marido não atende na hora que eu preciso, eu grito por causa do outro. E quando a gente coloca a responsabilidade no outro, a gente está achando, acompanha esse raciocínio, que o nosso grito vai mudar o outro. Então, quando eu grito com uma criança desobediente, na minha cabeça eu acho que o meu grito vai fazê-la obedecer, vai torná-la obediente. O meu grito vai fazer com que o meu esposo, minha esposa, né, no caso dos homens que estão participando do desafio, com que eles correspondam a mim. E esse é um raciocínio muito falho. Por quê? Porque o seu grito vai trazer exatamente o contrário daquilo que você espera. Ele não vai produzir a transformação, a atenção da maneira como você deseja. Então, nessa semana, a gente vai se dedicar a estudar sobre isso. O nosso primeiro versículo da semana está em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, as suas palavras tanto podem trazer vida, quanto podem trazer morte. A maneira como você fala, de repente não é nem exatamente o que você diz, mas a forma como você diz, pode estar trazendo vida para quem ouve, mas também pode estar trazendo morte. E hoje é dia da gente se perguntar, o que eu tô plantando no coração do meu filho, do meu cônjuge, dos meus pais? É vida ou é morte? O texto bíblico continua dizendo que aquele que bem utiliza essas palavras, a língua, quem utiliza a língua de maneira correta, come do seu fruto. Isso serve para as duas coisas. Se eu planto vida, eu recebo a vida que as minhas palavras vão gerar no coração do outro. Mas se a minha língua, ela dispara morte, é morte que eu vou ter. E morte do quê? Morte de relacionamento, morte de confiança, morte da admiração que as outras pessoas que são próximas a você poderiam estar nutrindo por você. E eu tenho certeza de que não é isso que você quer, né? Então vamos observar para que a gente está usando a nossa língua. O desafio de hoje é o desafio número 4, ele vai ser o desafio de toda a nossa semana. Ele é um desafio difícil de fazer, porque ele vai levar alguns dias, mas ele tem um impacto muito produtivo, muito positivo, especialmente para aquelas pessoas que estão fazendo o desafio e continuam gritando, que ainda não conseguiram sair ali do dia 1, do dia 2. A gente vai fazer um mapeamento das situações em que se grita, né? Como assim, Ive, no mapeamento? Você vai pegar um pedaço de papel, uma caneta e cada vez que você gritar, você vai anotar, né? Qual foi o horário que você gritou? Ah, foi 7 da manhã, foi meio-dia, foi 18 horas, foi 20 horas. Vai anotar o horário. Vai anotar com quem você gritou, né? Se foi com o filho, com o pai, parará. O que você estava fazendo naquele momento, o que você deveria estar fazendo e coloque algumas outras observações que você achar pertinente.
como que você estava se sentindo, se você estava com sono, com fome, se você estava cansada, se você estava atrasada. Por que a gente vai fazer esse mapeamento? Porque fazendo isso durante uma semana, você vai observar que existe um padrão. A gente chama isso de gatilho. Existem gatilhos da ira que são situações que são propensas a que você perca o controle, né? Então, vou te dar o meu exemplo. Se eu estiver atrasada, eu tendo a ficar mais impaciente. Se eu estiver com fome, idem. Então, como eu já conheço os meus gatilhos, toda vez que eu estou atrasada e dentro de mim começa uma irritação, eu já presto mais atenção, aquilo soa um alarme interno, falo, opa, peraí, o problema não são as crianças, o problema sou eu que estou atrasada e gritar não vai fazer a gente chegar no horário certo. Então, conhecer os meus gatilhos de ira me permitiu ficar mais atenta e, com isso, gritar menos e ser menos rude com os outros em momentos que eles não têm culpa disso. Então, você vai fazer esse mapeamento. Vai ser toda essa semana. Então, tenha sempre esse papelzinho perto de você, uma caneta, gritou, vai lá, anota essas impressões e depois a gente vai analisar isso juntas, tá bom?